Você já parou para pensar que alguns dos maiores desastres da história começaram por erros pequenos, quase banais? Uma palavra dita fora de hora, uma decisão tomada no calor do orgulho, um mal-entendido que ninguém tentou corrigir a tempo. Às vezes, a gente imagina que os grandes eventos do mundo nasceram de planos complexos, estratégias geniais e decisões extremamente calculadas. Mas a verdade é muito mais desconfortável. Em vários momentos, o destino de milhões de pessoas foi decidido por falhas humanas simples, coisas que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de paciência, humildade ou comunicação. No vídeo de hoje, você vai conhecer uma sequência de momentos em que um único erro mudou o rumo do mundo, desencadeando guerras devastadoras, colapsos de impérios, tragédias ambientais e até situações que a humanidade ficou a poucos segundos da extinção nuclear. E conforme essa história avança, uma pergunta vai ficando cada vez mais difícil de ignorar. E se algo tivesse sido feito diferente? Tudo começa com um insulto. Insultar os diplomatas de Gengis Khan foi o estopim de uma das campanhas militares mais destrutivas da história humana. No século XIX, o Império Mongol estava tecnicamente em paz com o Império Khwarezmi. Não só isso, os dois já haviam enfrentado inimigos em comum. Haviam acordos comerciais, rotas estabelecidas e nenhum sinal claro de conflito total. Do ponto de vista político, não existia motivo real para uma guerra. Até que uma caravana comercial mongol cruzou a fronteira e entrou em derrotar o Khwarezm. Era algo comum. Comerciantes viajavam, trocavam mercadorias, fortaleciam relações, mas dessa vez um governador local tomou uma decisão desastrosa. Ele mandou atacar a caravana, roubou as mercadorias e matou os comerciantes. Quando a notícia chegou até Gengis Khan, muitos esperavam uma reação imediata e violenta, afinal, estamos falando de um dos conquistadores mais temidos da história. Mas, surpreendentemente, ele tentou resolver tudo pela diplomacia. Gengis Khan enviou um emissário ao Shah do Khwarezm. Não exigiu guerra. Não tomou a invasão. Pediu apenas justiça. Queria que o governador fosse punido e que o império assumisse a responsabilidade pelo ataque. Era uma chance clara de encerrar tudo ali. Mas o Shah tomou uma decisão que mudaria o mundo. Ele mandou executar um dos embaixadores mongóis e devolveu sua cabeça cortada junto com os outros mensageiros. Na cultura mongol, ferir ou matar um emissário não era apenas uma ofensa pessoal, era uma violação sagrada. O mensageiro representava um líder. Atacá-lo era o mesmo que atacar o próprio império. Aquilo não foi interpretado como um erro diplomático, foi visto como uma declaração direta de guerra. A resposta veio como um histórico. Gengis Khan lançou uma invasão em escala jamais vista até então. Seus exércitos se moveram com velocidade, organização e brutalidade impressionantes. Cidades inteiras foram destruídas, populações inteiras foram exterminadas. O Império Khwarezm simplesmente deixou de existir. Mesmo as estimativas mais conservadoras falam em milhões de mortos. E o mais assustador é que aquilo foi só o começo. Os mongóis continuaram avançando para o oeste, devastando regiões da Pérsia, atravessando o Oriente Médio e chegando até partes da Europa. Uma sequência de destruição que ocorreria por séculos. Talvez, se o Shah tivesse apenas pedido desculpas e punido o governador, nada disso teria acontecido. E aqui entra a ironia final. Naquele exato período, os mongóis estavam profundamente envolvidos em campanhas militares na China. Ou seja, aquela guerra no oeste talvez nem fosse prioridade. Um único assassinato pode ter desencadeado uma das maiores carnificinas da história. Agora avançamos para 1941, para o fundo do oceano, para o silêncio mortal da Segunda Guerra Mundial. O submarino alemão U-110 iniciou sua primeira missão danificando 2 navios aliados. Nada fora do comum para um U-Boot naquele estágio da guerra. Mas a missão foi interrompida depois que um acidente interno feriu parte da tripulação. Parecia apenas mais um episódio entre tantos, mas a segunda missão mudaria o rumo da guerra. Em abril de 1941, o U-110 voltou ao Atlântico Norte, afundou navios aliados, espalhou caos nas rotas de suprimento e chamou a atenção dos demais. Logo, começou a ser caçado por forças britânicas. Em 9 de maio de 1941, após ser atingido por cargas de profundidade, o submarino foi forçado a emergir. Navios britânicos cercaram a embarcação danificada. A princípio, abriram fogo, esperando a resistência, mas logo perceberam algo inesperado. A tripulação alemã estava se rendendo e abandonando o submarino. O comandante alemão percebeu um problema grave. O U-110 não estava afundando como deveria, e isso era um pesadelo. Dentro do submarino havia algo que jamais poderia cair em mãos inimigas, a máquina Enigma, usada para criptografar mensagens militares secretas da Alemanha nazista. Desesperado, o comandante tentou navegar de volta para destruir o equipamento,
ele desapareceu no mar. Até hoje, ninguém sabe exatamente como morreu. Enquanto isso, marinheiros britânicos tomaram uma decisão ousada. Em vez de apenas deixar o submarino afundar, embarcaram nele e encontraram o impossível: a máquina Enigma intacta e livros de códigos extremamente valiosos. Esse material deu aos decifradores de códigos em Plickbark uma vantagem gigantesca. Pela primeira vez, os aliados conseguiram ler comunicações secretas da marinha alemã com muito mais eficiência. Isso significava antecipar ataques, proteger comboios, evitar armadilhas e encurtar a guerra. Para manter tudo em segredo, os britânicos deixaram o submarino afundar e depois fingiram que nada havia sido recuperado. Um pequeno erro, um pequeno atraso que ajudou a virar uma guerra mundial. Séculos antes, no Império Bizantino, um erro de confiança custou caro. Em 774, o imperador Constantino V lançou uma campanha militar contra a Bulgária. A campanha falhou, nada de extraordinário nisso, guerras fracassam, mas algo estranho começou a acontecer. Mesmo após a derrota, Constantino parecia saber de tudo que o inimigo planejava, cada movimento, cada estratégia. O governante búlgaro Telering começou a desconfiar. Aquilo não era coincidência, sua corte havia sido infiltrada. Então ele teve uma ideia simples e genial. Mandou uma mensagem ao imperador Constantino pedindo que deveria desertar para Constantinopla. Disse que estava disposto a mudar de lado, mas precisava garantir segurança durante a fuga. Para isso, pediu os nomes dos agentes bizantinos infiltrados na Bulgária. Constantino acreditou e entregou a lista. O problema era que Telering nunca teve a intenção de desertar. Assim que recebeu os nomes, mandou executar todos os peões de uma vez só. Em um único movimento, destruiu completamente a rede de inteligência bizantina. Tudo porque o imperador confiou demais. Agora saltamos para 1989. Uma única palavra derrubou um muro. Durante uma coletiva de imprensa em Berlim, o porta-voz do governo mencionou mudanças nas regras de viagem para o Ocidente. Aquela informação ainda não deveria ser tornada pública. Um jornalista perguntou quando as novas regras entrariam em vigor. Confuso, o informante respondeu: "Pelo que eu sei, imediatamente." Essa palavra se espalhou como fogo. Pessoas em Berlim Oriental acreditavam que a fronteira estava aberta pela primeira vez em 28 anos. Multidões correram para o Muro de Berlim. Os guardas da fronteira tinham ordens claras, mas também tinham a ouvida coletiva. Sem saber o que fazer e sem querer ser responsáveis por um massacre, abriram os portões. As pessoas atravessaram, se abraçaram, choraram e subiram no muro. Naquela noite, o muro de Berlim começou a cair. Um erro ou um ato calculado? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Na China de Mao Tse-tung, um erro custou dezenas de milhões de vidas. A campanha das 4 pragas queria eliminar ratos, moscas, mosquitos e pardais. O governo acreditava que os pardais destruíam plantações e prejudicavam a produção de alimentos. Milhões de pessoas foram mobilizadas, inclusive crianças. Destruíram ninhos, quebraram ovos e faziam barulho constante para impedir os pássaros de pousar, até que morressem de exaustão. Funcionou, até funcionar demais. Sem pardais, insetos e gafanhotos se multiplicaram sem controle. As plantações foram devastadas. A falta de alimentos se agravou drasticamente. Somado às políticas agrícolas falhas, isso ajudou a causar a grande fome chinesa e matou dezenas de milhões de pessoas. Quando o governo encerrou a campanha, já era tarde. Poucos indivíduos causaram tanto impacto ambiental quanto Thomas Midjourney. Ele criou o chumbo tetraetila, usado na gasolina, mesmo após trabalhadores sofrerem alucinações, doenças mentais e mortes. Depois ajudou a desenvolver os CFCs, que décadas depois seriam descobertos como os destruidores da camada de ozônio. Um historiador disse certa vez que Midjourney foi o ser humano que mais alterou a atmosfera da Terra. Ironicamente, após contrair poliomielite, ele morreu estrangulado pelo próprio sistema mecânico que o criou para mover na cama. Durante a crise dos mísseis de Cuba, o mundo quase acabou por causa de um urso. O guarda americano viu uma figura escalando uma cerca e acionou o alarme de sabotagem. O erro elétrico transformou aquilo em um alerta real de ataque nuclear. Caças armados com bombas nucleares começaram a se preparar para decolar. Só foram parados porque um oficial correu até a pista e conseguiu interromper a tempo. A figura era apenas um urso. Se tivesse chegado segundos depois, talvez não estivéssemos aqui. E assim, a história segue sendo moldada por erros humanos, decisões apressadas, orgulho e confiança excessiva. Desde impérios que caíram por negar ajuda a um engenheiro, até líderes que perderam tudo por uma viagem aparentemente inocente. De tratados humilhantes que plantaram ódio a invasões mal calculadas. A um simples carro que virou uma rua errada e iniciou a Primeira Guerra Mundial.
A história não é feita apenas por grandes planos, ela é moldada por falhas humanas. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os momentos mais absurdos, inesperados e decisivos da história, deixe um like e se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aí nos comentários quais desses erros você acha que mais mudou o mundo.